Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 16 de junho de 2025. Isso aí é a turma da Francisco Mesquita Neto com o Bolsonaro, é o do Estadão, abaixo dele o Luiz Frias da Folha e à direita os irmãos Marinho, né? Como dizia sempre Paulo Henrique Amorim, eles não têm nome, eles são só os irmãos Marinho, da Globo. E aqui nós vamos falar hoje de um certo país infeliz. O País Infeliz foi um artigo escrito por um jornalista especializado em economia e que não teve uma divulgação muito ampla aqui. Nós vamos mostrar aqui esse artigo, que tem uma curiosidade sobre ele. Ele mostra números da economia do Brasil, sempre se referindo a um certo, que é um país infeliz, embora os números sejam coisas que acontecem num certo país infeliz. Pedro Cafardo. Num certo país infeliz, espalha-se um enorme pessimismo sobre a economia e, aparentemente, resultados bastante positivos para a vida real de pobres e ricos são quase ignorados nas análises. Que país infeliz será esse, hein? Nesse país infeliz, argumenta-se que a inflação está incontrolável, mas ela atingiu, em média, 4,73% ao ano nos 2 últimos anos. Nos 4 anos anteriores, havia alcançado 6,17% ao ano. E a inflação média atual está abaixo da média dos últimos 30 anos, 6,5% ao ano, desde que foi criada a atual moeda em circulação. No entanto, o país está infeliz, né? Nesse país, propala-se que o descontentamento advém das classes mais pobres, que estariam sendo fulminadas por uma inusual inflação dos produtos alimentícios. Mas os alimentos subiram 8% no ano passado, menos que a renda das famílias em geral, que cresceu 10%, e muito menos que a renda das famílias mais pobres, que aumentou 19%. Nesse país mal-humorado, a taxa de desemprego vem recuando e estava em 6,6% da força de trabalho no primeiro trimestre, em nível próximo do mais baixo da série histórica para o período. A previsão atual é de que caia para 5,9% até dezembro. A informalidade no trabalho recuou para 37,9%, taxa situada entre as menores da série histórica iniciada em 2015. A desigualdade de renda nesse país infeliz, medida pelo índice de Gini, foi a mais baixa da história no ano passado. E a renda per capita domiciliar mensal, a maior desde o início da série histórica, em 2012. E, no entanto, é um país infeliz, né? Neste país, segundo o relatório das Nações Unidas sobre o estado de insegurança alimentar no mundo, o número de pessoas em situação de fome diminuiu de 17,2 milhões em 2022 para 2,5 milhões em 2023. De 17,2 milhões para 2,5 milhões de pessoas em situação de fome. 15 milhões a menos. Portanto, cerca de 14,7 milhões de pessoas deixaram de passar fome de um ano para o outro nesse país infeliz. O PIB desse país surpreendeu novamente os pessimistas e cresceu 1,4% no primeiro trimestre, índice superior ao dos países da OCDE e do G7. Ambos os grupos alcançaram minguado 0,1%.
O crescimento se dá a despeito da imposição de uma assombrosa taxa básica de juros de 14,75% ao ano, 9 pontos percentuais acima da inflação, que desincentiva investimentos. Essas surpresas do PIB ocorrem desde 2020 nesse país infeliz, quando se projetava a recessão de 6,5% e ela foi de 3,3%. Em 2021, a expansão prevista era de 3,4% e a efetivada foi 4,8%. Em 2022, estimava-se 0,3% e deu 3%. Em 2023, o esperado era 1,4% e deu 2,9%. Em 2024, previa-se 1,6% e deu 3,4%. Nesse país, observa-se que os empresários estariam insatisfeitos, mas os lucros das empresas no primeiro trimestre foram excepcionais e superaram as expectativas do mercado. O lucro líquido das 387 companhias abertas não financeiras subiu 30,3% no trimestre, para 57 bilhões de reais, e as receitas cresceram 13,9%. Na área financeira, os lucros dos 4 maiores bancos no primeiro trimestre cresceram em média 7,3% e somaram 28,2 bilhões de reais. Um bancão aumentou seu resultado em 39% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nesse país pessimista, atingido há décadas pelo vírus da desindustrialização, a indústria voltou a crescer 3,1% no ano passado. Em março, avançou 1,2% sobre fevereiro e 3,1% sobre março de 2024. Por que, afinal, a bruma pessimista continua a embaçar toda a economia desse país infeliz? Se prevalecesse a lei Carvalho, é a economia, estúpido, cunhada na campanha presidencial de Bill Clinton em 1992, essa neblina não faria sentido. Resumindo, nesse país infeliz, a inflação está abaixo da média nacional dos últimos 30 anos. A renda dos mais pobres cresce mais que a inflação de alimentos, principal item de consumo nessa faixa de rendimento. O nível de desemprego é o mais baixo da história. O número de pessoas em situação de fome caiu 85% em um ano. A desigualdade de renda é a mais baixa da história e a renda per capita a mais alta. O crescimento da produção surpreende positivamente há 5 anos. A safra de alimentos bate recorde. O lucro das empresas financeiras e não financeiras aumenta muito mais que a inflação. A Bolsa de Valores quebra recordes e rentistas investidores das classes média e alta ampliam seus patrimônios com os juros de 2 dígitos. Nesse país infeliz, um partido de oposição pôs no ar uma peça publicitária engraçadinha, dizendo ter saudade de um ex-presidente porque está tudo caro, fazendo rima com o nome do ex. Mas nos 4 anos desse governo saudoso, do que rima com aro, a inflação média anual foi de 6,17%, índice bem maior que o dos 2 primeiros anos do governo atual desse país, 4,73%. Os alimentos estariam subindo mais, argumenta-se. Falso. Nos 4 anos saudosos do Naro, os alimentos subiram em média 8,24% ao ano. Nos 2 do atual mandato, 4,36% ao ano. A peça publicitária foi contestada? Que se saiba, não. O debate econômico se dá basicamente em torno de problemas fiscais
que podem ter impacto nos próximos anos, mas não afetam hoje o humor e o dia a dia das pessoas. Ou esse país infeliz tem graves falhas na comunicação, ou talvez sua infelicidade e seu pessimismo não venham da economia, estúpido. Quem escreveu esse artigo foi o jornalista Pedro Cafardo, jornalista da equipe que criou o Valor Econômico e que escreve quinzenalmente no jornal. O Valor Econômico, que é um jornal que foi criado inicialmente pelo Grupo Globo e pelo Grupo Folha, e hoje em dia só do Grupo Globo, que o Grupo Folha hoje em dia é só lobby. É só lobby, só lobby, só lobby, só lobby, só lobby. O negócio deles é lobby. Mas aí eu me arrisquei uma explicação aqui. Ó. Pesquisa Datafolha mostra como somos manipulados pelas mídias. Isso aqui é de 2024. Eu publiquei lá na revista Fórum.com.br. Dados da pesquisa Datafolha mostram avaliação semelhante de realidades totalmente diferentes no período entre os governos Lula e Bolsonaro. Em pesquisa tirada mais ou menos na mesma época do ano, Lula na Datafolha de 2024, de 29 e 31 de julho, e Bolsonaro em 11 e 12 de agosto de 2020. Os índices bastante semelhantes. Ótimo, bom, 35 por Lula, 37 por Bolsonaro. Ruim ou péssimo, 33 por Lula, 34 por Bolsonaro. Regular, o Lula 30, o Bolsonaro 27. Agora, com a diferença que o Lula estava com o desemprego lá embaixo, estava recuperando a economia. O Bolsonaro estava no meio da pandemia, morrendo 1.000 pessoas por dia. Como é que pode a avaliação? Naquela época em que foi feita essa pesquisa aqui, as pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio em Manaus. E, no entanto, a avaliação da população na hora da pesquisa, como eu sempre digo, pesquisa não é voto. Na hora da pesquisa, dava mais ou menos os dois governos com os mesmos números. Como é que pode? Esse país infeliz está infeliz do mesmo jeito. Na desgraça ou na alegria, ele continua infeliz. O que explica o resultado das pesquisas é que parte da população teve sua realidade sequestrada pelas mídias. Jornais, TVs, rádios e também as redes sociais com seus algoritmos totalmente sem regulação, distribuindo fake news em proporção maior do que notícias verdadeiras. Como nós vemos hoje, o nosso noticiário aqui, as coisas boas do governo que nós vimos aí, só neste artigo, quanta coisa melhor no país, que não justificaria esse pessimismo todo que as pessoas estão, não é? Mas aqui, todo dia, a notícia é o Bolsonaro disse isso, o Bolsonaro disse que vai ser o candidato, que o Alexandre de Moraes, que no governo dele era melhor, e que não sei o quê, e que o ajuste de custos, que o governo não está, que o Brasil vai quebrar, que a gente tem que cortar custo, que tem que tirar do Bolsa Família, que tem e vive na crise, a crise, a crise. A mídia está sempre na crise. E a mídia agora está cobrando os congressistas façam a pautas bombas iguais a do Eduardo Cunha contra a Dilma. É uma guerra contra o governo do presidente Lula. As eleições do ano que vem já começaram. O Lula avisou no início do ano, nós vemos avisando desde o ano passado. A guerra, eles não querem o quarto mandato do Lula de jeito nenhum. Eles vão fazer de tudo. De tudo. Então é bomba, bomba, bomba. Você vê que o Mota estava simpático ao governo, agora já está dizendo que o governo é o cão. É o cão.
Vamos lembrar as capas da Veja contra Lula ao longo da história. E agora já voltaram as capas. Já voltou a Veja, dando capa para Eduardo Bolsonaro como sendo o candidato, né, o candidato a presidente da República pela família Bolsonaro. Deram a coisa. Olha aqui esta capa da Folha de 2023. Olha, a fotógrafa Gabriela Biló pegou o Lula atrás de um vidro quebrado e parece como se tivessem dado um tiro no peito do Lula. O objetivo deles, gente, é isso aqui, ó. Lula em 1979, Lula em 2018. No braço do povo, o objetivo deles é quebrar esse laço entre o Lula e o povo. Eles agora já ficam dizendo que o Nordeste não quer mais saber do Lula, que não sei o quê. O objetivo deles é esse, é jogar o povo contra o Lula. Jogar o povo contra o Lula. Amanhã eu vou mostrar aqui sobre Às vésperas das eleições de 2018, eles lançaram esta aqui para barrar o crescimento do Haddad e botar o Jair Bolsonaro presidente. Um falso depoimento do doleiro Alberto Youssef, né, dizendo que o Dilma e Lula sabiam de tudo. E agora vieram com esse daqui, que o Cid mentiu. Querem anular a delação do Cid, coisa que a gente vem denunciando há muito tempo, que é o objetivo da defesa do Bolsonaro. O jogo sujo da mídia. É isso que eles pregam. Por isso é que o Brasil é o país infeliz, é o país que tem a realidade sequestrada pela mídia. Porque uma coisa é você sequestrar uma pessoa, você vai e tira ela do núcleo familiar dela, tira ela do trabalho, e ela é sequestrada, leva ela para um esconderijo. O que a mídia faz é o contrário, ela sequestra a realidade da pessoa. A pessoa continua nos mesmos lugares, mas só que ela vive numa realidade diferente. Como nós vimos com os bolsonaristas. Os mais radicais são os mais sequestrados, eles vivem em outro planeta. Dos 72 horas, do orar para pneu, dos discos voadores, do Alexandre de Moraes preso, do Bolsonaro honesto. Eles vivem nesse mundo, sequestrado. E é isso que a mídia faz todo dia. E de agora até o dia das eleições, eles vão para cima. Vai o Congresso, vai todo mundo para cima para tentar que Lula não chegue lá. Ou, se chegar, que o Congresso tenha maioria de direita e seja pior do que esse ainda. Porque aí o Lula pode ser presidente, que vai ser empichado mais rápido do que a Dilma, com o Congresso contra totalmente, como aconteceu em 2016, o Lula pode se reeleger, mas não governa. E é isso que eles vão tentar fazer. Por isso temos que ficar atentos, divulgue, TV Fórum, assine, se informe, combata as fake news. É isso. O Fórum Mídias de hoje. E vacinem-se. Contra a mídia e contra a gripe. Contra a mídia e contra a gripe. É bom, é ótimo que o Fórum Mídias ele já nos dá, inclusive, as razões pelas quais é importante acompanhar a TV Fórum, né, acompanhar o jornalismo independente, a mídia alternativa, porque fica muito clara aí, né, essa articulação da mídia tradicional toda contra
essa articulação na mídia tradicional com a extrema-direita para inviabilizar o atual e o suposto futuro governo Lula, né, Melo? Muito pois bom o Fórum Mídias. E o artigo do Fajardo, que é do Valor Econômico, mostra que eles não dão essas informações erradas porque ignoram. Não, eles sabem da realidade do país. Eles manipulam. A verdade é essa. Eles sabem. Eles sabem, por exemplo, que o governo já cortou, que podia cortar do salário mínimo. Eles sabem disso, eles sabem que é preciso cortar, reduzir custo ali das emendas parlamentares, das isenções, né? Que é preciso cobrar imposto dos bilionários, dos milionários. Eles sabem disso, mas eles não querem. Por dois motivos: para salvar o dinheiro deles e para prejudicar o governo, porque o governo, tirando do pobre, está prejudicando a popularidade do governo. Então, eles sabem, não é ignorância, é má fé. É má fé. É má fé. A mídia joga sujo, joga pesado. Está com o microfone fechado, Azenha, está sem microfone. Agradecer a Iracema Barbosa, a Arte Contemporânea, aqui pela contribuição. Parabenizar o Melo pelo Fórum Mídias de hoje. E a gente já vai encerrando, né, Ivan? Lembrando, gente, cuidado com as informações sobre a guerra em Israel e Irã. Os dois lados fazem propaganda, tem muita fake news. Israel cantando vitória, viu, gente? Porque, obviamente, Israel está bombardeando. Olha, são imagens aqui, ó. Domingo, bombardeando vários pontos de Teherã. Muita gente deixando a capital do Irã. Eu estive lá recentemente. Quero trazer vídeos de como a vida era em Teherã antes da guerra daqui a pouco para vocês, lá no site da Revista Fórum. Mas, surpreendentemente, o Irã acertando, né? E assim, as autoridades em Israel tendo de se justificar junto à sua própria população. Agora já estão dizendo, não, de 5% a 10% dos mísseis do Irã vão passar de qualquer maneira, o melhor lugar. Por quê? Porque Israel foi pega de surpresa por alguns tipos de mísseis. Então, também cuidado, porque a mídia é majoritariamente sionista, né, Antônio Melo? Então, para eles, tudo isso, o Israel já ganhou, é justificável o que o Israel está fazendo, já ganhou a guerra, o Irã acabou. Cuidado com as surpresas que podem acontecer no meio do caminho, né? A guerra já dura 600 dias, a guerra contra o Hamas. Israel continua matando criancinhas, porque não acabou com o Hamas. Então, eles cantam tem muita mentira nessa cobertura. Fiquem ligados, viu? Porque e o Hamas não é o Irã, né? Hã? E o Hamas não é o Irã, né? Porque Justamente. esse 5% que passa pelo domo lá é bastante coisa. Eles terem como alegam, já neutralizaram 30% do poder de fogo do Irã, mas sobram 70%. Não, eles dizem de 5% a 10%. Por quê? Porque tem gente que foi morta, inclusive, em seu esconderijo dentro de casa. E aí eles estão tendo que se justificar junto à população. Por quê? Passaram anos dizendo Israel é invencível, aqui não entra nada e tal. De repente começa a ter destruição em Haifa, em Tel Aviv, em várias partes do país, e aí as autoridades de Israel têm que se justificar com a sua própria população, que não são tão invencíveis quanto haviam propagado. E a mídia ocidental sempre propaga isso, e faz muitos anos, né, gente? Para a mídia ocidental, Israel é invencível, e isso, e aquilo outro, e aquilo mais, quando nem sempre é assim, né? E tem também, além da questão militar, tem a questão política. Não há dúvida de que Israel está isolada politicamente no mundo. É só vocês frequentarem, como eu frequento, as páginas do Haaretz, que é um jornal mais à esquerda, e os editorialistas dizendo: o que adianta uma vitória militar ou tantas vitórias militares
se nós estamos aqui celebrando a matança. A única coisa que a gente faz é celebrar a matança de mais gente de outros países. Que vida é essa? Perguntava-se aqui um editorialista deste jornal do Haaretz. Que vida é essa? Em que tudo que a gente faz é celebrar que matamos mais 100, mais 200, mais 300. Que país é este? E somente agora eles estão começando a ver o que aconteceu com os estadunidenses no Vietnã, quando eles começaram a receber os corpos dos soldados. Aí que eles começaram a ver que a guerra também cobra preço do lado deles. Agora estão começando a morrer israelenses. Porque em Gaza eles só massacram. Não tem resposta. Continuam massacrando, né? Só massacrando gente indefesa. Agora estão começando a levar bomba também. Então, vê que a guerra... Agora estão vendo o que é guerra. Porque Gaza não é guerra. Gaza é genocídio. Agora estão vendo que é uma guerra. Que guerra você recebe fogo também. Enfim, fiquem ligados. A Revista Fórum trará informações para vocês da guerra Irã-Israel com credibilidade, sem fake news, a gente faz muito alerta sobre as imagens de inteligência artificial que estão rodando, viu? Tem imagens de Tel Aviv totalmente destruídas, que são mentirosas, obviamente, assim como tem muita imagem circulando fake sobre a guerra. Tem que ficar ligado na origem dessas imagens, né, gente? E a gente volta amanhã com mais informações, Ivan e Antônio Melo. Até amanhã, pessoal. É isso aí, até amanhã, gente.